Bom, então nesse vídeo eu quero mostrar bem rapidamente uma feature, uma opção, uma ferramenta interessante em desenho CAD, tá no Shape, que são os planos. Já, de certa forma, já os vídeos anteriores eu usei bastante essa ferramenta, mas agora eu vou mostrar algumas opções mais avançadas que acredito vai ser interessante para o futuro. Tá, então, vou criar um novo documento que eu vou chamar de planos, tá? Planes, ou como queira chamar, tá? O documento é uma ferramenta legal para fazer desenhos em várias perspectivas diferentes, tá? Então, é algo legal, interessante. Então, o que eu fiz já nos vídeos anteriores, essa opção, tá? Opção de plano, aqui, é criar a partir de um plano, criar outro, certo? Então, por exemplo, eu tenho um plano básico, esse plano frontal, por exemplo, e a partir desse plano frontal eu desenho outro, certo? E coloco uma distância, por exemplo, só 150 milímetros. Essa é uma forma de fazer, a forma mais simples, mais básica que tem, e me permite duplicar, certo? Colocar esse plano a uma outra distância em relação ao plano anterior. Tá. Então, aí é uma opção legal, tá? Interessante para essa questão de plano, tá? E outra coisa que é legal também, outra opção que tem em planos, é fazer a partir de 3 pontos. Tipo, o que eu vou fazer agora? Eu vou desenhar 3 pontos, um ponto em cada plano que está aqui, certo? E a partir desses 3 pontos, certo? Desenhar um plano, certo? Então, isso é bem legal, porque o chip permite fazer isso, tá? Desenhar card permite fazer isso. Só que eu vou fazer aqui antes disso, eu vou colocar mais distante, vou colocar 200 milímetros, tá? Para ficar mais visível essa ideia, tá? O que eu vou fazer aqui, visão frontal, vou selecionar esse plano 1 e eu vou fazer um sketch, tá? Vou adicionar um ponto, tá? Selecionar a opção ponto aqui, vou colocar aqui assim, mais ou menos, tá? Eu vou fazer a cota aqui, constraints, a restrição, 50 milímetros, tá? Coloca um valor que vocês queiram, tá? Garanto que está nesse plano 1. O que eu vou fazer agora? Eu vou vir na visão top aqui de cima e vou fazer outro desenho, tá? Outro ponto aqui. Não sei, vou adicionar aqui nesse canto, tá? Vou vir nesse canto, vou fixar ele aqui, fazer a cota, vou colocar 105 milímetros, certo? Tá, restringir esse ponto também, tá? Então, eu tenho um ponto aqui, outro ponto aqui. E agora eu vou selecionar essa opção, essa lista aqui de direita, tá? Fazer um outro sketch aqui, e vou selecionar a opção ponto. Vou colocar um outro ponto aqui. Esse aqui, em relação à origem, vai dar 50 minutos, tá? Então, basicamente, tenho 3 pontos, esse ponto que está aqui, tenho esse ponto que está aqui, e eu tenho esse ponto que está aqui, certo? O que eu posso fazer é criar um plano a partir desses 3 pontos, tá? Então, automaticamente ele seleciona aqui a opção de 3 pontos, tá? E quando eu seleciono a opção, você vê que vai ter sido criado um outro plano aqui, tá? Bastante grande, certo? E que, basicamente, o ângulo que está esse plano, certo? É baseado nesses 3 pontos que eu acabei de adicionar, tá? Então, isso é interessante que eu posso adicionar um plano aí em qualquer ângulo, basicamente baseado em pontos diferentes do cenário, tá? Claro, você tem que, no caso, calcular a posição correta desses pontos aí, né? Nesse ambiente, tá? Então, essa é uma opção legal que tem para planos, tá? Que é interessante compartilhar aqui. Vamos utilizar futuramente, tá? Deve ser utilizado para fazer diversas coisas, tá? E a última ferramenta que eu acho legal aqui mostrar também é a opção de curva, criar um plano para uma curva, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, eu vou selecionar a vista frontal, vou selecionar esse plano mesmo aqui, tá? Vou fazer um novo sketch, tá? E o que eu vou fazer aqui, eu vou adicionar criar uma curva, tá? Então, aqui tem uma curva, tá? E aqui, por exemplo, tá? Finalizei meu desenho, tá? Tá finalizando meu desenho. O que eu tenho que fazer aqui, tá? Garanto que essa curva, deixa eu voltar no sketch aqui, garanto que essa curva esteja fixa, tá? Seleciono a opção fixar aqui, garanto que essa curva esteja fixa aí no desenho, tá? Então, tem uma curva aleatória que eu criei aqui, tá? Só para mostrar essa ideia de criar um plano a partir de uma linha e de uma curva, tá? Então, eu vou vir na opção plano novamente, tá? Eu vou selecionar esse
já está automaticamente selecionado esse sketch, tá? Esse desenho. O que eu vou fazer agora, eu vou clicar em um dos pontos que está nessa curva. Então, eu vou clicar nesse ponto que está aqui, por exemplo. Tá? Vocês vão ver. Opa, aqui, deixa eu voltar. Ele automaticamente já adicionou, tá? Quando eu tinha visto, tá? Já tinha adicionado. O que eu vou fazer? Quando eu clicar nessa curva, tá? Ele vai esperar que seja adicionado um ponto, tá? Quando eu clicar nesse ponto, não tá aparecendo, peraí. Deixa eu botar aqui, aqui. Agora sim. Seleciona essa curva, certo? E um ponto nessa curva, no caso esse ponto que está aqui, e ele vai adicionar aí o plano nessa curva, tá? Então, outra opção que é possível fazer, tá? Aqui. Por isso que eu estava falando, então, agora sim. Eu cliquei no ponto, agora sim, você agora tá. Eu vi que eu estava olhando aqui, tinha alguma coisa errada, eu estava selecionando a opção multiplayer, tá? Desculpa. Então, tá grande seja o curve point, certo? E ele vai adicionar um ponto nessa curva, tá? E se eu selecionar a opção que estava anteriormente, o multiplayer, certo? Aí ele vai adicionar, deveria adicionar na metade dessa curva, tá? Então, são duas opções aí que eu posso adicionar, tá? Então, basicamente é isso, tá? Pense nessa ideia de planos, é bastante interessante. Então, eu posso criar um plano a partir do outro plano, que eu fiz aqui, certo? Eu posso criar um plano a partir de três pontos, tá? Três vértices, que é que eu fiz esse plano mais grande aqui, tá? E eu posso criar um plano a partir de uma curva, por exemplo, uma reta, uma linha, tá? Seja na metade dessa curva, como é o caso que eu fiz agora, certo? Só de midplane, aqui, ou eu posso fazer em relação a um ponto nessa curva, tá? Eu seleciono essa curva e escolho um ponto nessa curva. Então, eu vou utilizar, caso a curva tenha um ponto, tá? Mas, tipo, eu posso selecionar em qualquer ponto nessa curva, tá? Então, essa ideia, tá? Planos relativamente simples, tá? Vídeo bastante curto, só para apresentar a ideia e próximos vídeos mais exemplos.